Olá, amigos do QG, do canal QG Nerd Angel, do meu amigo Maurício. Eu sou Tony Fernandes, criador do Pequeno Ninja, Fantastic Nin e outros personagens. Estamos aí batalhando pelos quadrinhos. Estou aí mandando um abraço para o canal do meu amigo Maurício e dizer a todos que estamos aí parceiro desse canal. Tamo junto. Muito sucesso aí. Olá, meus queridos anjos iluminados e decaídos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que você está vendo o vídeo, então segue a gente, deixa o like, se inscreva aí no canal, ajude o canal a crescer, compartilhe os vídeos, dessa força. Não se esqueça, compre e-books do Instituto Visconde de Cairu. Filosofia e Mundo Atual andam lado a lado. Instituto Visconde de Cairu. Você, mulher, que gosta de se maquiar, estar embelezada? Bio Descaf produz beleza Simone Descaf. E também nosso querido patrocinador do canal, Tony Fernandes. Compra a HQ dele pelo canal e favorece pelo canal. E hoje, nada mais, nada menos, vamos falar sobre Death Note. Sim, só que hoje sobre o personagem L, nosso querido primeiro investigador que aparece na série. L, L é um autista, em primeiro lugar. E o autismo dele é tão severo que ele precisa sempre do o Atari, que é o mordomo dele. O Atari está sempre se dedicando, está sempre cuidando dele. O L, ele é um autista superdotado e ele tem acho que 16, 17 anos de idade. E na hora que você vai ver, ele é perito, ele foi chamado como perito em investigação. E como ele foi chamado perito em investigação em Death Note? Por causa dos acontecimentos que levavam as pessoas para o Vasco. E conforme levavam as pessoas para o Vasco, as, só acontecia num país, no Japão. Então ele foi para lá investigar o que estava acontecendo e desconfiou do nosso querido. Começou a desconfiar dos investigadores, depois dos filhos do investigador, colocando então o Light na mira deles. Aí vocês sabem o que acontece: o Light brinca, vai para o Vasco, o L também vai para o Vasco. Mas o que, que o L tem em investigação? O L, por ele ser autista, ele tem uma. Ele é muito bom em investigar, com 16 anos. E junto com ele também tem outros dois que aparecem logo no segundo arco, o Nier e o Melo. Mais tarde eu venho falar deles aqui, conforme for saindo os vídeos. E na hora que eu falo, mas autismo não tem nada a ver com isso, autismo é uma coisa simples. Não, não é uma coisa simples, se você for ver. Autismo coisa complexa, por causa que você vai ter que lidar com vários problemas de restrições, de convívio. Você vai ver que o L só come chocolate, toma café super açucarado, para ficar ligado 24 horas por dia, se você for ver. Mas autistas têm uma alimentação diferenciada. Cada autismo tem uma alimentação diferenciada. Eu sou um autista viciado em comida apimentada. Meu filho também. Mas a gente vai falar que o L é um investigador que consegue resolver as coisas. Na hora que você vai perceber como ele resolve, vendo pelos dados dos acontecimentos, os dados históricos dos acontecimentos que acontecem no Death Note. Ele começa a desconfiar da Missa Money depois que o próprio L vai, o próprio Light recebe a visita da missa, logo depois do que leva as pessoas para o Vasco. Então o L começa a desconfiar dos dois. E nisso começa a desconfiar, eles começam a perceber que chega a uma parte que tem que prender os dois. Prende os, só que depois de 20 dias ocorre e as outras pessoas vão para o Vasco. E se você pensar o quanto que é difícil vencer essa equipe, é complicado. A gente tem que pensar que vencer essas pessoas são pessoas importantes, se você for ver. São pessoas que lidam as nossas dificuldades, lidam com todas as forças. Porque ser autista não é ser qualquer coisa, é lidar com pessoas complexas. O autismo é fácil você falar, é, ah, eu não tenho problema, não tem problema nenhum. O autismo é muita limitação, gente. A gente se limita muito diante disso. A gente se limita demais, mas temos capacidades.
Isso que ele tem que ver. Isso que tem que fazer acontecer. Isso é muito importante. E quando você fala, mas o autismo não é nada, sabe? É remédios, é tratamento, é médicos. Tudo isso que a gente tem que lidar sendo autista. E nós autistas temos superdotação para algumas coisas. Cada autista tem dotação para algumas coisas. Meu é consumo de dados. Então, consumo dados de tudo que é coisa e faço aqui os vídeos no canal. O que que você qual autismo você vai ter? Meu filho é consumo de dados, é engenharia. Ele é carros, engenheiro, montar essas coisas. Mas a gente vai falar que o L, ele é um investigador super dotado. Ele consegue resolver as investigações, ele consegue resolver os casos. E ele descobre que todo mundo está precisando de algo, está precisando vencer o Light. Só que o Light não é fácil vencer o Kira. O Kira vai lá e arma cada vez uma coisa nova, se você for ver. E cada vez que arma uma coisa nova, acontece mais fatos, mais decorrências, se você for ver. E esses fatos e decorrência vai fazendo o mundo acontecer, vai fazendo o L investigar. Até que quando ele fica preso junto com o Light, ele faz a Rain se sacrificar para salvar a, a missa, para salvar também o salvar a missa, salvar o L, salvar o Light, e o L vai para o saco. O L deixa dois, é, dois sucessores, o Nier e o Melo, que depois eu venho falar aqui. Mas, sabe, a gente fala, ele é um puta investigador, ele entende das coisas, as pessoas compreendem ele, mas quantas pessoas lidam no nosso dia a dia, lidam no decorrer da nossa vida, se você for ver. Isso é difícil, mas para você aprender a lidar com pessoas superdotadas, você tem que compreender como a vida é, como que cada um faz da sua vida. Ou você pensa que é fácil ser investigador? Você tem que enfrentar vários crimes, se você for ver, várias coisas do tipo. Mas não, ser investigador é procurar o que acontece diante de tudo. E o que acontece diante disso tudo? Ele vê as pessoas indo para o Vasco por causa do Death Note. Ele consegue descobrir o Death Note e consegue resolver a maioria dos casos. Mas vocês já pensaram que para lidar com investigação e autismo, você tem que lidar com as pessoas ao seu redor, com as pessoas em si? O L tinha o Atari para ajudar, mas quantos autistas hoje em dia não tem ninguém para ajudar? Raramente tem. Quando você tem auxílio da família, melhor coisa. Quando você tem amigos que te auxiliam, melhor coisa. Mas e isso? Vocês pensam que conseguem lidar? Vocês pensam que conseguem lidar com uma sociedade que discrimina os outros, que pensa diferente, porque você tem um raciocínio diferente? Você consegue lidar? Não. Isso é nada mais do que o próprio ego do homem, o ego que está ferido. Por isso que é mais fácil atacar, xingar o outro, humilhar o outro, se você for ver. Isso é mais fácil, mas enfrentar a, a sociedade como autista investigador é para poucos, e poucos mesmo. Por isso que quando você vê o L, o Nier e o Melo investigando o Light, é uma briga de autistas, uma briga de pessoas que têm superdotação, que têm um cérebro para, diante disso tudo, vocês que vivem no mundo, que só querem saber de dança de toque-toque, só querem saber de rebolar e coisas do tipo, não é bom para a sociedade. Vocês têm que estudar e colocar as caras nos livros, entender o que está escondido além das palavras dos livros, além das letras, além do mundo. Vocês têm que ir muito além de qualquer coisa. A compreensão vem além. Aqui o canal fala dessa compreensão. Então,
Valorizem, investiguem, procurem. Vocês vão descobrir muita coisa. Obrigado, meus queridos anjos iluminados decaídos.